A gente chama de poliglota aquela pessoa que fala mais de duas línguas, né? Mas será que haveriam tantas línguas assim para aprender? Será que a gente é tão criativo que criou tantas línguas assim? Só que no Brasil, além de português e Libras, né, que são as línguas oficiais, a gente estima-se que a gente tem aí 274 línguas indígenas. Além se a gente pensar nas línguas germânicas, neolatinas, africanas, há um número incontável de línguas. Mas uma pergunta aí que eu acho que é um pouco difícil alguém se fazer em sã consciência é se haveriam realmente tantas línguas assim para a gente aprender, né? Vamos lá. Olá, criatura falante, bem-vindo finalmente à estreia do canal, bem-vindo. Assim, muita gente vem me perguntando quando é que eu lançar vídeo e tudo mais, esse é o primeiro vídeo. E esse vídeo vai ser como se fosse para servir de introdução para os assuntos que eu vou falar aqui, né, de linguística, de cognição, ciência das linguagens, estudos da linguagem. E hoje aí com um assunto bem polêmico aí para ver se vocês se interessam, né, eu vou tentar, também um pouco complexo, vou tentar fazer uma coisa bem de boas aqui para vocês entenderem. A gente vai acompanhar aqui hoje uma das batalhas mais efervescentes do século XX, né? Dentro da ciência, que é de duas teorias formais, e vamos ver se, segundo elas, realmente haveriam tantas línguas assim. Primeiramente, vamos falar do estruturalismo, que começa com esse livro aqui, né? A linguística passou a ser ciência muito recente, na verdade, em 1916, né? Então, em relação às outras ciências que a gente tem aí, a linguística é uma criança, né, na verdade. E começa com esse livro, o Fernando de Saussure, que vai dizer que a língua, o que é a língua seria para o Fernando de Saussure? Seria um sistema. Né? Então, sistema, pense aí num sistema digestório. Pense em vários componentes que se interagem, né, entre si, e a linguística para o Saussure seria a mesma coisa. Né? Você tem um sistema de signos que se interagem entre si, signos linguísticos. Depois a gente vai falar também sobre o signo em Saussure, sobre o signo linguístico, signo, enfim. Então, segundo o Saussure, como a língua é um sistema de signos que se interagem, o papel da linguística seria descrever esse sistema através da sua estrutura, né? A gente descrevendo a estrutura do sistema, a gente acaba chegando na língua. E aí, com essa mesma ideia, o estruturalismo americano, né? Esse nome estruturalismo vem justamente porque vamos descrever a estrutura. O estruturalismo americano, que é diferente do estruturalismo europeu, que começa com Saussure, mas o estruturalismo americano vai nessa mesma ideia da língua como um sistema de signos que se interagem. Digamos assim, a sua máxima interação seria a frase. A frase seria o término da interação dos signos. E aí o papel da linguística, segundo o estruturalismo americano, seria catalogar o máximo de frases de uma língua. Todas as frases, o número máximo de frases que uma língua pode produzir. E aí a gente vê que, né, o método estruturalista, eles faziam justamente a descrição de línguas indígenas, que a galera não sabia nem como chegar lá e se comunicar, e através do método deles, eles conseguiam descrever como funcionava aquela língua indígena, descrições de várias línguas indígenas. O método estruturalista, só para vocês terem uma curiosidade, vamos supor que nós temos... Você não conheça o português, você nunca ouviu falar do português, não sabe como funciona, e você veja palavras como bichos, cachorros, animais, pessoas, homens, mulheres, né? O que tem de comum nessas palavras? Esqueça o que você viu de gramática e tudo mais. Essas palavras têm de comum justamente o final, né? O som final das palavras, esse fonema s, 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 s. Meninos, homens, bichos. Para um estruturalista, isso seria uma coisa muito inquietante. Vamos ver outro exemplo. Blumen, Indikationen, Augen und Stunden. Palavras em alemão. Também esse sufixo do final indica alguma coisa. Tanto o sufixo, né, quanto o som também. N, né? Isso vai se repetindo. Dando a relação desses signos entre si, no sistema da língua, né?
Posteriormente, o estruturalista chegaria à conclusão de que esse som tem uma diferença, é significante naquela língua, por isso aparece tantas vezes, e eles iam concluir que é porque representa plural. Para fazer as palavras ficarem no plural, você usa esse som no final. E aí, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Para os estruturalistas, haveriam, sim, várias línguas, e cada uma delas teria um compilado de frases diferentes. E aí o papel do linguista seria justamente catalogar esse compilado de frases. Cada uma vai ter um sistema, né? Cada língua vai ter um sistema. Eis que surge um cara que faz um rebuliço na coisa. Esse cara se chama Noam Chomsky, né? Muito conhecido aí hoje, por causa do posicionamento político anarquista dele, né? Esse rapaz aqui, né? Cara de nerd aqui, né? Bonito, rapaz interessante, né? Ele vai propor uma coisa diferente dos estruturalistas. Olha aí, outra teoria formal. Nesse vídeo eu estou abordando duas teorias formais de uma corrente formal da linguística, mas vocês vão ver que tem duas grandes correntes dentro da linguística, dentro dos estudos linguísticos, o formalismo e o funcionalismo. Eu pretendo fazer outro vídeo abordando o aspecto funcionalista também aqui sobre esse mesmo tema, tá? Mas hoje, vamos lá só com as teorias formais. Chomsky, ele vai fazer uma pergunta de uma inquietação muito válida, na verdade, né? O Chomsky vai dizer assim, ó, gente, vocês acham aí que o trabalho da linguística é ficar contando, catalogando as frases que são possíveis na língua? Esse trabalho é um trabalho completamente impossível e inútil, na verdade, porque essas línguas... ou a gente observa isso em português, né? Todo dia uma frase nova vai sendo criada. É impossível você fazer um registro de todas as frases. E é inútil também, mas por que você vai fazer um registro de todas as frases? E aí o Chomsky vai dar uma proposição muito interessante, muito válida, né? Uma ideia genial, que é, ao invés de você estar fazendo um catálogo, você, na verdade, deveria fazer o quê? Descrever o sistema que gera essas frases, o gerador dessas frases. E aí o Chomsky apresenta uma ideia inatista, muito elegante, muito legal, muito bonita, que é a respeito do órgão, de um órgão, segundo ele, que já nasceria com a gente, com todos os seres humanos já nascem com esse órgão, né? É biologicamente implantado no nosso cérebro, que é chamado de faculdade da linguagem, né? Todos os seres humanos que nascem normalmente têm esse órgão, que é responsável por produzir a linguagem. Mas, vamos lá, segundo o Chomsky, você vai ter esse órgão, que o principal sistema de computação de signos desse órgão vai ser a sintaxe. A sintaxe, exatamente. O que é a sintaxe, na verdade, né? É o nível de análise que você estudou lá no ensino médio, certamente você lembra, o nível de análise da frase, né? Que era justamente o que os estruturalistas estavam estudando, as frases. Mas aí o Chomsky vai dizer, não adianta a gente ficar catalogando essas frases. A gente tem que estudar o que gera essas frases, ou seja, a sintaxe. Então, para o Chomsky, esse vai ser um componente inato, um componente computacional que vai ter em todos os cérebros de todos os humanos. Conclusão, se é inato, se a coisa nasce com você, e se é de uma espécie, ou seja, a espécie humana, não tem como ser diferente para cada um, né? Senão não haveria língua, não teria como se comunicar, né? Se fosse diferente para cada um. O Chomsky vai dizer que todo mundo nasce com o mesmo sistema computacional. Que consequências isso tem? Todas as línguas são iguais. Todas as línguas são a mesma coisa. Na verdade, elas só aparentam ser diferentes, mas quando você vai olhar o principal componente dela, ou seja, a sintaxe, é o principal componente do nosso órgão mental, né? A faculdade da linguagem. Quando você observa a sintaxe, todas as línguas são iguais. Eu já vejo aí que você pode estar se inquietando, você pode dizer, mas não é bem assim, no inglês, não sei o que, no espanhol, não sei o que. Vamos lá, o Chomsky tem uma solução para esse tipo de variação, né? Muito feliz, na verdade. Vamos pensar na ideia do Chomsky, assim, mais ou menos como... Vamos comparar com uma graduação. A graduação de engenharia, a graduação, por exemplo, de direito. Você tem as disciplinas obrigatórias que você tem que pagar. Aquelas disciplinas obrigatórias da sua grade, né? O que você pode fazer? Você pode pagar tudo como está lá já, ou você pode alterar a ordem. Vou pagar esse aqui num semestre, esse aqui no outro. Isso faz com que a graduação de Direito deixe de ser uma graduação de Direito, porque você está pagando de uma ordem diferente? Não! A estrutura da língua, de todas as línguas, é a mesma, né? Só que a ordem da você paga as disciplinas acaba mudando a língua.
Olha só a ideia do Chomsky, que vai tudo se organizar a partir do sistema binário, né? O sintagma ele vai ter um núcleo, que pode ser de 4 tipos, e vai ter algo que complementa esse núcleo. Olha só que interessante. Todos a frase vai ser exatamente isso, relações entre sintagmas, né? Relações entre signos. Isso é uma solução muito elegante, na verdade, porque você reduz muito a sua teoria. Ela fica muito enxuta e, consequentemente, ela abarca mais coisas. Quanto menor for a sua proposta que abarque mais coisas, mais elegante fica a solução teórica que você apresenta, a solução científica que você apresenta. Na verdade, as línguas não vão ser diferentes estruturalmente. Elas vão ser diferentes porque elas vão ser aparentemente diferentes, na verdade, porque elas vão escolher o jeito de organizar esses princípios. A organização a partir do núcleo. O núcleo vai gerar um componente externo, o núcleo vai se ligar ao componente externo. Isso, todas as línguas vão funcionar do mesmo jeito. Não importa o jeito, o parâmetro que ela escolhe para fazer aquilo. Então, na verdade, segundo a teoria gerativa, que é a teoria do Chomsky, né? As línguas elas vão ser apenas aparentemente diferentes, mas elas vão refletir uma mesma estrutura. Bom, é isso. Foi bem difícil fazer esse vídeo porque é uma coisa extremamente complexa, né? Tô tentando deixar de uma maneira mais fácil, mais legal assim para vocês entenderem bem, mas basicamente é isso, né? Temos duas teorias formais, né, do século XX aí, que uma entende que há várias línguas e outra entende que existe apenas uma língua que todo mundo compartilha e essa língua tem algumas variações, né, aparentes, na verdade. Então, gente, eu espero que a gente tenha tido uma boa conversa, que vocês tenham se interessado pelo assunto, que tenha causado uma inquietação aí, alguma coisa aí causou. Muito obrigado por ter assistido, esse foi o primeiro vídeo, grande estreia, né, que a gente estava esperando. Compartilhe o vídeo aqui, logo abaixo aí tem um joinha. E se inscreva aí no canal para receber mais coisas, a gente vai estar produzindo aí, meu intuito é fazer pelo menos um por semana. Vai ser massa, se você quiser acompanhar, estamos aqui. Falou!